Química Analítica. Atuou também como professora no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo período de 2 anos. Possui graduação em Química nas habilitações, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2004. Defendeu sua dissertação de mestrado no primeiro semestre de 2007, através do programa de pós-graduação do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui o título de doutor em Química com área de concentração em Química Analítica, obtido no primeiro semestre de 2011, pelo programa de pós-graduação do Departamento de Química da UFSC, com tese abordando a classificação de resíduos sólidos. Atuou como colaboradora do Departamento de Química da UFSC, com bolsa de pós-doutorado. Atualmente atua também como pesquisadora do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos de preparo de amostras, metais, não metais, filtro de grafite, resíduos, toxicidade, classificação, halogênios, quimiometria, HRCS-MAS, GFAAS e ICP-MS, tendo anteriormente trabalhado com microencapsulação, antocianinas, quitosana e urucum. Faz parte da Comissão de Equidade da UFSC, desde fevereiro de 2022. Tem capacitação pela UFSC para atuar em processos disciplinares. Desde 2018, tem procurado se capacitar na temática de assédio nas iniciativas proporcionadas pela UFSC. Então, passo a palavra para a professora Tatiane. Uma boa palestra a todos. Obrigada, Alessandra, Aline e Vânia, né, que me apresentaram tão carinhosamente. Boa tarde a todos, né, que se propuseram a passar um pedaço de uma sexta-feira. Espero que até o final da tarde, apesar do tema não ser um tema leve, a gente consiga dizer um sextou aí bem agradável para todo mundo, tá? Vou começar compartilhando tela, e aí a partir do momento que eu compartilho tela, eu termino não vendo vocês, né? Mas como a Aline falou, após a exposição a gente pode trocar um bom papo, né, sobre essa temática que é sempre bastante enriquecedora, porque a impressão que eu tenho é que quando a gente fala do tema, né, de assédios, a gente começa a ter outras percepções, né, parece que, putz, eu acho que eu vivi um assédio, eu acho que eu já passei por algo parecido, isso é natural, né, aconteceu comigo, acontece frequentemente. Mando, enquanto eu estou vendo o chat, eu mando. Paula Nocu, um oi para você. E aí eu vou compartilhar a tela, não vou conseguir enxergar mais nada do chat, certo? E aí a gente troca uma figurinha no final. Depois, se vocês puderem só me confirmar que estão visualizando o que eu vou compartilhar, eu agradeço. Todos conseguem ver? Sim, Tatiane. Perfeito. Então, pessoal, eu montei a apresentação mais no sentido de informar e a gente dialogar sobre esse tema que às vezes parece muito comum ou está muito próximo, está sendo vinculado nas mídias, né? Tem se falado mais do tema assédio, mas muitas vezes a gente não tem muita noção do que é exatamente assédio, ou se tudo é assédio, né? Então, tem os dois extremos dessa régua, limitando aí o avançar realmente do combate a esse tema, né? A ação assédio em si. Né? Então, eu tinha proposto esse título de a gente falar de assédio nas universidades. Eu montei, assim, jogando assédio no Google Imagens, vem uma série de imagens, né? É comum a figura do feminino aparecer normalmente mais vinculada, mas não é um tema inerente apenas ao gênero, tem um forte recorte de gênero, mas não é apenas vinculado ao gênero feminino. Mas aí a gente vai falando conforme o tema vai sendo avançado, tá? A primeira coisa que eu procurei fazer, quarta-feira, quando eu parei para pensar em como que eu ia estruturar essa apresentação, foi se eu jogasse no Google notícias, o que que apareceria, né? Eu digitei assédio nas universidades, a primeira mensagem que aparecia, notícia, vinculava
essa notícia de um professor da Física, Universidade Federal de Viçosa, sendo acusado de assédio moral e lesão corporal, a iniciativa de abertura de investigação sobre esse caso. Isso tinha, na quarta-feira, perto da meia-noite, feito 1 hora, né, de vinculação da notícia. E conforme a gente vai baixando a timeline, aparecem mais, né? Funcionárias denunciam assédio sexual na Universidade de Juiz de Fora. Professor é afastado de coral na Escola de Música da UFRN após denúncias de assédio. Uma exposição na Universidade de Passo Fundo fazia uma abordagem sobre prevenção de assédio moral e sexual. A Unesp confirma afastamento de professor após denúncias de assédio sexual em Bauru. Então, são inúmeras as mensagens, notícias vinculadas, todas muito recentes, e até quanto mais você rola a sua barra de pesquisa, mais vem notícias, né? O que mostra que é um tema que está muito, muito próximo, né, da gente na universidade. Uma das que mais me chamou a atenção, é essa aqui, de que 66% dos processos de assédio associados de forma geral, não podemos esquecer que universidades é uma esfera governamental, né, de execução, são arquivados. Né? E por que será que esses processos são arquivados? O que leva a esse sentimento de que muitas vezes não dá para fazer muita coisa, então é melhor calar, é melhor não fazer nada? Esse sentimento que, por vezes, conversando numa universidade, na hora dos intervalos, na hora do cafezinho, é comum esse sentimento, né, de tipo, isso aqui está há muitos anos ocorrendo, esse corporativismo que, por vezes, permeia esse discurso. Então, a minha ideia é trazer uma palestra com algumas informações. E aí, por que a Vânia me convida, né? Quando que ela me convida? Eu entrei na universidade, eu regresso à UFSC em 2014 como professora, e por uma diretriz do MEC, nós, professores, quando assumimos, temos que ter aí uma certa carga de cursos de capacitação, né? Isso é previsto em lei. A universidade, no caso da UFSC, ela disponibiliza uma série de cursos de capacitação. Alguns são obrigatórios, que é sobre legislação, sobre as normativas da universidade. Alguns são mais voltados para os docentes, outros mais para os técnicos administrativos. E aconteceu de eu estar finalizando o meu estágio probatório e eu não tinha cumprido as horas, porque tem horas. E apareceu um curso de capacitação para processos administrativos disciplinares. De alguma forma, eu fiz inicialmente porque precisava fechar as horas. No primeiro curso, eu cheguei a fazer 2. No primeiro curso, eu era a única professora, os demais eram todos técnicos administrativos, e aquilo me chocou. Eu fiz, eu estou no curso errado, então, né, não é bem para o público docente, e eu fui corrigida automaticamente pelo professor do curso, dizendo, não, na verdade, é bem importante que os professores participem, né, de um curso desse, mas, de alguma forma, não é um público que olha para esse tema e se envolve. Né? Então, eu vou falar um pouquinho do que são esses processos disciplinares também. Depois eu volto um pouquinho a essa história. Outra reportagem muito interessante que me chamou a atenção, feita pelo Intercept, foi quase um inventário, né, dos abusos nos campos universitários. Eles conseguiram um N de 109 pessoas que toparam falar sobre relatar os seus abusos, né, mas eles tinham informações numéricas, né, de mais de 550 vítimas de violência sexual em universidades, que aí é um recorte dentro da questão do assédio, né. Isso desde 2008, que eles conseguiram fazer um levantamento. A reportagem é bastante rica, né, e traz um mapeamento. Deixa eu ver se eu consigo um pointerzinho aqui, que eu acho que tem. Né, do número que eles conseguiram levantar a nível de densidade demográfica, né, sendo o Sudeste a região com maior incidência de casos denunciados, né, conhecidos, o Nordeste em segundo lugar, o Sul em terceiro lugar. As outras regiões têm uma série subnotificação, né, eles chegam a reportar isso. Mas o que me chamou a atenção foi esse gráfico aqui, né, que é uma crescente em função dos anos. A reportagem inicia de 2019, né,
esse número com certeza é maior, mas isso é uma característica, isso nos cursos que eu tenho feito, das discussões que a gente tem feito na Comissão de Equidade, existe hoje um incentivo maior em se falar disso e, consequentemente, uma maior necessidade de combater, e a gente está tendo acesso a mais números, não é que eles ocorrem mais, a gente ficou sabendo mais, né? Então, isso é uma escalada, é uma característica interessante quando a gente quer combater algo que a gente quer que deixe de existir, né? Então, segundo a Lei de Ação de Acesso à Informação, a LAI, o que é o crime de assédio? Né? Ele pode ser subdividido em 4 grandes temas, né? Os 2 mais comumente trabalhados a nível de processos disciplinares são assédio moral e sexual, porém, né, nos campos, nas tratativas que chegam, muitas vezes, tem os quadros que chegam à violência, né, importunação sexual e violência, e eu trouxe a definição da lei. O assédio moral, ele vai estar associado àquela situação de perseguição, uma sobrecarga, característica de humilhação, ridicularização, ameaça, comportamento dividido, né? A pessoa que é assediada moralmente, ela é isolada, né? E quando não, dentro desse isolamento, ela é sempre alvo de chacotas, e isso causa adoecimento, né? A pessoa percebe, tanto quem assedia como o assediado, ela percebe essa diferenciação no trato. O assédio sexual, ele vai visar o favorecimento, a vantagem, a chantagem de caráter sexual. É a troca, né, de ofensa, né? Você está oferecendo uma ofensa ao outro, querendo tirar uma vantagem, né? Como assim? Fica difícil entender. Eu passo você se você fizer isso. Eu te favoreço em alguma coisa. Só que isso causa, normalmente não é consensual, obviamente nunca é consensual. Então envolve o constrangimento de estar vivendo aquela pressão, está muito associada aos quadros de adoecimento também, né, das universidades. A importunação sexual já é o quadro onde avançou do verbal para ser realmente invasivo, um comportamento inadequado, que pode chegar ao estupro, né? E a violência psicológica e moral, que são as ações de agressão, perseguição, a intimidação, a ridicularização, a ameaça, situações pontuais, sistemáticas de bullying, e inclusive usando os veículos de internet, né? A troca de mensagens inconvenientes, e isso gera registro. Né? Então, podemos, dentro desses 4 grandes atos, terem formas verbais, escritas, gestuais, contato físico, né? De forma presencial, tecnológica, de modo repetitivo e deliberado. Então, esses 4 vieses, né, são possíveis de terem enquadramento criminal e processual administrativo. Então, ainda é muito comum a gente ter uma ausência de, ainda não é claro para mim, né, o que é o assédio. Então, eu trouxe aqui algumas definições que têm aparecido em algumas cartilhas, seja do Tribunal Superior do Trabalho, seja definições que têm sido usadas em cartilhas universitárias, né, porque tem se trabalhado esse tema. Por exemplo, o assédio moral em ambientes universitários, normalmente consiste em exposição de servidores e acadêmicos das instituições a situações humilhantes, geralmente são repetitivas, durante o período de trabalho, ou no caso de isso se estender virtualmente em horário extra-trabalho, no exercício de sua função, docente ou discente, né? Servidor TAI também. Ou dentro da sala de aula, por exemplo. Esse tipo de assédio se caracteriza por atitudes sistemáticas e prolongadas, que colocam o assediado em situações constrangedoras e ferem sua dignidade e sua integridade física e mental. O assédio moral é muitas vezes mais reportado ou mais identificado do que o assédio sexual, por incrível que pareça. Normalmente, o assédio sexual, só quando já está na fase da importunação, é que ele é mais facilmente identificado. Né? Então, há muita dúvida sobre o assédio moral, o orientador que é mais enfativo, que quer que você seja produtivo, isso é assédio? Não, existe um limiar muito tênue, né, do que é assédio e o que não é. Então, até tem cartilhas do tribunal do que não é considerado, né, cobrar
cumprimento de obrigações devidas, o controlar horário, frequência, né, não são considerados assédios. Assédio é o vexatório, é você o comparar, né, é o você humilhar, é o você degradar e causar sofrimento no outro. Então, não é normal a gente, do nada, estar num ambiente e perder o gosto de ir naquele ambiente, porque ele é um ambiente, como se diz hoje, a nível de popularização do que eu estou querendo falar, né, do tóxico, né, aquele ambiente, ele é um ambiente que não me faz bem. Eu gostava de ir trabalhar, mas eu estou sendo tão perseguida, é tão enfático, é tão diferenciado o comportamento comigo, que isso me faz mal. Isso, quando a gente começa a ter esse tipo de percepção, é que o ambiente realmente pode ser um ambiente bastante abusivo a nível de estar sendo um ambiente que esteja ocorrendo assédio, tá? E o assédio sexual é toda forma de avanço sexual não consensual, certo? É um tipo de coerção de caráter sexual praticada geralmente por pessoas que estão em posições hierárquicas superior em relação à vítima. O que é essa posição hierárquica? É o aluno-professor, é o aluno de graduação, o aluno de pós, às vezes, essa relação patriarcal, homem-mulher, né, o homem se achar superior, causa esse tipo de situação também, né? Então, é muito comum dentro da relação entre o mesmo nível hierárquico, né? Então, essas situações se manifestam normalmente que o agressor vai insistir numa abordagem abusiva com pretensão de obter favores sexuais mediante imposição. Como no assédio moral, geralmente a vítima ela está numa posição de desprivilégio em relação ao seu assediador e no ambiente de trabalho externos à universidade ou mesmo no ambiente acadêmico, né? Então, como é que a gente sabe, como é que a gente pode identificar um assédio sexual, né? É a questão da chantagem, é a questão de querer te prejudicar em troca daquilo. Intimidação e humilhação, então, normalmente o assédio sexual, quando não atingido o seu horrível que eu vou dizer, parece o seu objetivo, né, enquanto assediador sexual, acompanha também um assédio moral. Então, trabalhar com esse tema, gente, nunca é um tema muito fácil, porque às vezes ele é simbiótico, tá? E aí eu vou começar a falar de instituições que olharam para o tema e tentaram fazer algo, desde mapear até institucionalmente pensar em políticas de combate, né, ao assédio. Eu vou trazer como exemplo um dos primeiros que eu tive contato, que foi o Departamento de Física da URGS, que tomou como iniciativa, desde o final de 2013, mapear, né, um projeto de extensão do Instituto de Física, chamado Meninas na Ciência, vinculado a incentivar mais mulheres nas ciências, na área de física, ciências duras, e dentro da temática, nos últimos anos, eles resolveram pesquisar e mapear a questão de assédio, tá? Então, nessa página que está aqui, a gente tem acesso direto ao relatório, ele é totalmente público e traz resultados bastante interessantes, né? Que nos permite afirmar algumas coisas. Esse é o relatório número 1, eles lançaram em 2020, no primeiro ano da pandemia, numa live, o resultado dessa primeira pesquisa continua se tentando elevar o número de respostas, né, para ter cada vez uma melhor modelagem do fenômeno assédio na universidade. Essa é uma iniciativa da URGS, ele traz os diversos modelos de relatórios que foram empregados para docentes, discentes e servidores técnicos administrativos. Então, eles tiveram um trabalho bem completo, tá? E os resultados que eu achei mais interessante de mostrar aqui, né, reporta o seguinte: quem sofreu assédio moral e sexual, né, aonde que ele encontrou, ou pensou, ou quem que ele buscou para denunciar esse assédio, né? Então, apareceram como pouquíssimas respostas, tinha lá como opção, né? O Diretório Central dos Estudantes, a ouvidoria da instituição, normalmente as instituições têm um órgão chamado ouvidoria, eu vou explicar para vocês qual é a função da ouvidoria, né? Normalmente também tem comissão de ética, né? Comitê
contra intolerância, no caso aqui, é específico da URGS, e outros mecanismos que pode ser desde um boletim de ocorrência até uma questão de processo civil, né? Aí tem símbolo para docente, discente e técnico administrativo. Vejam que majoritariamente a maioria dos respondentes, né, não buscaram as alternativas institucionais possíveis, né, ou teve um percentual relativamente baixo, o que maior teve foi a ouvidoria, que tem esse papel, a gente vai ver mais tarde. Majoritariamente, a resposta foi buscar outros, que normalmente está associado a fazer um boletim de ocorrência, a um processo na esfera civil, certo? O mesmo tipo de perfil a gente encontra quando a temática é o assédio sexual, né? Então, vejam que são algumas opções que a gente tem dentro da instituição que poderiam ser caminhos de atuação que não têm sido reconhecidos por quem sofre assédio moral e sexual como canais de comunicação. A segunda figura que me chama a atenção, né, está associada a esse gráfico, do porquê que as pessoas não buscaram ou não levaram para frente a questão de denúncia do assédio, seja ele sexual ou moral. Então, cerca de 25% a 40% achavam que não tinham provas ou testemunhas suficientes para levar isso à frente, acreditavam que os canais disponíveis não encaminhariam a denúncia, então tem um percentual elevado que considera que a instituição não tem o que fazer, não sabiam a quem recorrer, isso também tem um percentual elevado, né? Ou teve receio do assediador pudesse interferir diretamente no processo, que é quase o maior percentual. Com relação ao assédio moral, né? O assédio sexual, o que mais tem um maior percentual é achar que realmente não tinha provas suficientes. Então, vejam, quem sofre o assédio moral e sexual se sente não tendo a quem recorrer institucionalmente e acha que nunca tem provas o suficientes. Então, isso é mais fonte de sofrimento, né? Então, é um sofrimento muitas vezes isolado. E a minha pouca experiência com os processos que eu tive contato com assédio é que, normalmente, um assediado descobre que ela não é vítima única do assediador, né? E aqui é um gráfico interessante sobre quem que é o algoz, né? Quem que é o causador do assédio, o executador do assédio, né? Então, variou aí para a questão dos discentes, quase 60% foi um professor, no caso de assédio moral, cerca de 50%, um pouco menos, de assédio sexual, o algoz foi um professor. Veja que um percentual elevado também está associado a um colega, né? Professoras são menos assediadoras do que professores, né? Quando é sexual, isso cai substancialmente, ainda tem um bom percentual de assédio moral. Uma colega, né? Então, tem um percentual baixo sexual, mas pode ter um percentual relativamente interessante de ser avaliado com relação ao assédio moral, a questão de ser um técnico administrativo, e veja que o percentual de ser alguém externo, no caso da universidade, foram baixos, né? Então, esse gráfico mostra para a gente que todo mundo pode ter um assediador perto de você, né? Então, o comportamento ou está suscetível ao assédio porque está relativamente próximo, é um professor, uma professora, um colega, uma colega, um técnico ou uma técnica, né? Então, e como fazer? Essas pessoas, né, alunos, professores, servidores, elas têm um código de ética a seguir, uma normativa, uma lei a seguir, e se não cumpridas, devem ser avaliados, né? Então, é mais ou menos isso que eu preparei para a nossa conversa hoje, né? Qual é o caminho? Esses são carros que aparecem no site do próprio Meninas na Ciência, né? Então, assim, o assédio moral em números, né? 38,6% dos discentes já disseram ter sofrido assédio moral, 46,2% dos docentes se disseram vítimas de assédio moral, e 51,8%, mais da metade dos servidores técnicos administrativos, disseram ter sofrido assédio moral. Então, vejam que a gente vai caminhando até um perfil, né, de quanto à característica de assédio moral. Quando a gente pensa em assédio sexual, esses percentuais
mudam, parece que então ocorre menos assédio sexual do que o assédio moral, porém o assédio sexual ele é muito mais subnotificado, tá? Então, isso é reportado no relatório, inclusive, né? Então, por isso é uma pesquisa que não se findou, ela continua ocorrendo, mas os percentuais, no caso do assédio sexual, discentes, docentes e técnicos administrativos têm um percentual quase, aí muito próximo, né, na casa de 10 a 12%, com um pouquinho maior para técnicos administrativos. Então, com isso, eles trazem uma perspectiva de que o assédio moral ela tem sim um perfil, é majoritariamente associado a um percentual maior de mulheres que sofrem o assédio moral. Cerca de 50% dos que responderam o questionário, considerando o N que eles conseguiram amostrar, estão associados a não serem não heterossexuais e são pessoas negras, né? Um bom percentual majoritário de pessoas negras. Então, tem um perfil aí, considerando a realidade da URGS, que coloca esse público como alvo do assédio moral. Quando vai para o assédio sexual, o percentual muda, mas continuam sendo mulheres, não heterossexuais e negras, que são o público mais assediado sexualmente. Bem, conhecendo o projeto Meninas nas Ciências desde 2013, uma das primeiras campanhas que eles fizeram foram colar cartazes, e isso veio de uma iniciativa de uma universidade privada, que estava querendo, na época, lá em 2013, de alguma forma, fazer uma ação que impactasse um professor assediador e incentivava que outros centros fizessem, né? E a URGS resolveu fazer, que era colar cartazes com frases que se quadravam como frases problemáticas, né? Então, lançaram a hashtag nas redes sociais, esse é a fala de um professor, né? Então, licenciatura é um curso para mulher, que não passa nas cadeiras de bacharel. Então, isso é um comportamento assediador, né? Segregando, tratando diferenciado, né? Aí começam as coisas mais problemáticas. Se depender de mim, você não se forma. Tem uma hashtag assim, ó, ameaça após um convite para sair que foi negado. É a fala de um professor. Isso aqui é prova é uma fala de um assédio sexual. Vocês, meninas, são mais lentas. Só tu não entendeu, então não vou te explicar. Um professor se negando a explicar algo que uma menina diz não ter entendido pelo recorte de gênero que não faz sentido algum. Então, vejam, são falas reportadas de professores em seus ambientes de trabalho. Isso não faz sentido ocorrer dentro de uma estrutura, que são as universidades, que visam justamente promover o diferencial em sociedade, né? Então, é doloroso você ver que isso ocorre. A mesma campanha foi feita com falas de colegas, e não mais só de professores, e aí a gente vê que o problema é um pouquinho mais grave, né? Então, tinha agora a hashtag esse é o meu colega, mulher gosta de apanhar, relacionada à violência, a mulher não era para estar aqui, era para estar lavando a louça, deu vontade de estuprar aquela mulher. Vejam que são falas problemáticas vinculadas à violência, né, que causam opressão, que pode estar associada a um episódio de violência relacionada à convivência com essas pessoas, né? Então, esse foi um dos primeiros movimentos, e a quantidade de cartazes e frases que chegavam eram anônimas, né, no caso, e aí os centros apareciam com essas frases para chamar a reflexão, foi que eles levantaram. Foi a partir dessas campanhas que eles vieram com a ideia de mapear, né? Vamos distribuir questionários para entender como que se dá o assédio na universidade. Ou seja, a URGS vestiu a camisa de que, olha, o assédio sim ocorre aqui, e em vez de disfarçar, fingir que isso não ocorre, a gente quer entender quando ocorre, com quem ocorre, né? E a partir daí traçar ou buscar políticas de combate a esse assédio. A outra instituição que eu conheço, que está mais à frente, justamente por estar vinculada a um projeto maior, né, vinculada à ONU, um projeto que é o
He for She, que é um projeto da ONU que visa 10 programas, 10 governos, 10 universidades vinculadas a combater as violências de gênero. A USP lançou, então, desde 2016, foi criado, através de portaria, a Secretaria, hoje é Escritório USP Mulheres, ou seja, é um departamento dentro da universidade para lidar com as questões e iniciativas de combate às violências de gênero. Né? Isso começou em 2016. Atualmente, a professora Adriana Alves é a coordenadora do escritório, então isso demanda horas, né? Então, foi quando você pensa em criar uma estrutura a nível acadêmico, né? Vai ter que dedicar horas, alguém vai ter que ter portarias, vai ter que se dedicar a abrir mão, né? Ela é do Instituto de Geociências, de sua pesquisa, para dedicar a esse viés administrativo, que é de extrema importância, né? Mas que muitas vezes, principalmente, eu não sei se é a realidade da URGS, mas foi muito a minha realidade de entender que eu, professora, doutora em Química, recém-professora, era muito incentivada a ser uma jovem pesquisadora cientista, né? Escrever projetos, ganhar dinheiro para projeto, para orientar, para estar sempre publicando, sempre ativa, e isso é o que eu era incentivada, eu sou incentivada, né? O tempo inteiro a ser apenas isso. Mas quando a gente olha para uma instituição e olha para os problemas que a instituição traz, enquanto professora na sala de aula, enquanto professora orientadora, líder de grupo de pesquisa, a gente lida com problemas que a gente não foi ensinada, né, a ver. Como é que eu lido com assédio no grupo de pesquisa? Como é que eu lido com assédio no programa de pós? Como é que eu lido com assédio na sala de aula? Né? Como é que eu lido com assédio com meus colegas? E onde que eu busco essa informação? O que se faz? Né? O ambiente está ficando cada vez mais... Então, como que isso até atinge a pesquisa, a evolução dos cursos? Então, a gente tem que parar e pensar que isso é trabalho de todos. Faz parte do jovem professor se importar com isso também, né? Então, quando eu fiz aqueles cursos de capacitação, essa ficha caiu de um jeito diferente. Eu, sem querer, caí num curso que me chamou a atenção para todas as problemáticas de processos administrativos que eu não fazia ideia de que ocorriam, né? E uma vez ocorrendo, a demanda cai sobre professores. Eu vou explicar um pouco melhor isso mais à frente. Então, quando você vê uma iniciativa da USP criar, vinculada a um pedido da ONU, né, de ter um departamento, um setor da universidade só para o viés de violência de gênero no âmbito, então você entra no USP Mulheres, eles têm site próprio, eles têm campanhas de violência, de combate, busque ajuda, tem um canal, tem um número para ligar se foi violência de gênero, então tem um setor da segurança da USP só voltado para essa temática, né? E inicia um processo de várias campanhas de conscientização, de explicar o que é assédio, isso aqui está errado, olha, nos trotes acontecia isso tem que ser banido, e começa um processo de educação da sua comunidade universitária para haver modificações efetivas, que você vê que, poxa, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Então, a USP Mulheres, ela traz, esse departamento traz uma série de atividades educativas, tem cartilha do que fazer quando o assédio, tem o passo a passo, tem o caminho informativo que o aluno tem que fazer, a quem procurar, o que buscar, o departamento, o escritório USP Mulheres está preparado para acolher a vítima, né? E não é toda universidade que está com esse mesmo viés. E aí, onde é que entra a UFSC, né? A UFSC, ela, no começo desse ano, resolve, então, por uma tratativa de uma comissão que foi provisória, ter uma comissão permanente para lidar com as questões de equidade. Antes disso, já existia a Secretaria de Ações Afirmativas, que recebia um pouco dessas demandas, que faz um pouco do acolhimento sociopsicológico, que é a SAAD, que está sendo citado aqui, e aí pensa-se na comissão de equidade para pensar institucionalmente em políticas de combate às questões de violência de gênero e pensar a equidade enquanto instituição, né? Então, aqui está um pouco, aqui tem outra notícia sobre
A primeira foi de fevereiro, que anuncia a Comissão de Equidade, a qual faço parte enquanto diretora do sindicato, porque também faço parte do sindicato da UFSC, dos professores, docentes, e a UFSC regulamenta a questão de política permanente sobre saúde mental, onde tem todo o sistema para acolher sociopsicologicamente, né, vítimas, não só, mas vítimas também de violências. Então, qual foi o nosso percurso, né? Em 2021 foi criada a comissão provisória. Essa comissão provisória pensou em cursos informativos sobre as questões de gênero, tratar masculinidades, trabalhar direitos e feminismos, uma série de cursos para a comunidade acadêmica, sem distinção. Fez uma cartilha antidiscriminatória e resolveu premiar mulheres na ciência como um reconhecimento das mulheres cientistas, né, da UFSC nos seus mais diversos âmbitos, humanas, ciências da terra, ciências da saúde, né, ciências exatas. Tá? Desta tratativa vem o pedido de uma comissão permanente, né, que vem agora, então, pensar no que seria um protocolo de equidade para a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o que é equidade, né? Equidade é a gente entender que os diversos organismos em sociedades têm acessos, limitações e dificuldades e obstáculos diferentes para enxergar o horizonte. E enxergando isso, eu preciso que todos enxerguem o mesmo horizonte, tenham as mesmas oportunidades. Então, eu preciso favorecer que todos tenham essa mesma oportunidade. Então, isso aqui é um slide, nem é meu, eu pedi permissão da professora Graziella, que tem um projeto de extensão que faz parte da Comissão de Equidade, que essa é a nossa proposta enquanto Comissão de Equidade, recentemente mostrada para a reitoria, que é um projeto de pensar em 5 P's, tá? É prevenir, proteger, persuadir, políticas e prevalência com relação à educação nas questões de enfrentamento de violência de gênero. Né? Então, a gente está pensando em protocolos e ações educativas, cursos de formação, capacitação para professores e servidores, protocolos de acolhimento, um local onde a vítima de assédio moral e sexual saiba que tem que ir lá, e é lá que vai ser a porta de entrada, né, da denúncia. Isso vinculado ao órgão que vai ter a função de responsabilizar efetivamente os autores da violência. No nosso caso, somos uma universidade que tem corregedoria, não é toda universidade que tem corregedoria, mas podem ter coordenadorias e tem as ouvidorias, que são comumente coordenadorias pedagógicas, que podem atuar como sendo a porta de entrada que vai dar execução ao que a gente chama de processo disciplinar, né? Pensar em políticas, né? Então, é preciso que a gente tenha regulamentação na instituição, existem as leis federais que podem ser covoluídas, né, para enriquecimento do processo. Hoje, essa nova reitoria recém-imposta vai transformar a Secretaria de Ações Afirmativas numa pró-reitoria, isso dá mais força à política, né? Então, é importante esse passo, e daqui existe proposta para resolução só específica sobre assédio, que já está em execução. Hoje à tarde eu aceitei um convite para fazer parte da elaboração da minuta só para assédio moral. Então, tudo isso é pensar politicamente, é ter resolução específica sobre os casos para que a gente consiga ter um maior controle no sentido de combate, né? E a prevalência, que é sempre estar fazendo métricas, aquilo que a URGS fez, né, de estar medindo a ocorrência da violência para poder favorecer o diagnóstico, e aí, então, a gente ter ação. A Universidade da UFSC, ela tem o Instituto de Estudos de Gênero, o IEG, que tem várias pesquisadoras, tem a professora Sônia Tolfi, que é pesquisadora em assédio moral, são todas pesquisadoras que sabem os caminhos que tem que percorrer, quais são os efeitos, quais são as consequências, como combater, como isso melhora o ambiente. Então, aqui entra um pouco do trabalho acadêmico em si. Né? Então, essa é a proposta da Comissão de Equidade, está muito associado ao projeto de extensão das políticas institucionais antidiscriminatórias da professora Graziella. Então, ela
recentemente defendeu o doutorado sobre essas políticas institucionais e os efeitos disso na saúde mental. Então, ela é advogada e doutora em psicologia, então ela está trazendo toda essa abordagem quanto a necessidade da gente pensar nessas políticas e como faz diferença. Em vez de ser uma ação de um projeto de extensão que está olhando por esse viés, isso ganhar força institucional. Né? Então, a gente está querendo percorrer o caminho que a USP percorreu. Né? E aí eu estou falando das possibilidades, mas independente de eu ter uma comissão de equidade na minha universidade, de eu ter um setor que está olhando mais para isso, é preciso entender que todo e qualquer caso de assédio, ele é passível de sofrer o que a gente chama de processo disciplinar. O que é um processo disciplinar? Ele é o instrumento que visa apurar a responsabilidade do servidor ou do estudante, servidor aqui entra docente e de servidor administrativo, ou mesmo estudante, se a infração praticada no exercício de suas atribuições de ser professor, ser servidor técnico ou ser estudante, ocorreu com relação a uma prática indevida, né? A gente instrui um processo disciplinar com o objetivo de avaliar se aquilo teve veracidade, né? O servidor, seja ele TAI ou professor, é regido por uma lei, que é de 1990, a Lei 8.112, ela foi revista por uma medida provisória em 2011, mas os principais artigos, que são os nossos direitos e deveres, estão lá, são a partir desses artigos de direitos e deveres que, quando infringidos, o processo disciplinar fica caracterizado, né? E no caso dos estudantes, é preciso olhar para a resolução dos cursos de graduação e pós-graduação. Como todos eles seguem uma norma maior, todos eles devem ter algum artigo que fala lá sobre o processo disciplinar, né? Quais são as possibilidades. Então, o que é importante a gente saber? Ok, sofri assédio. Acho que estou sofrendo assédio. A quem eu vou falar? Idealmente, quem abre o processo disciplinar, que tem esse poder, é o chefe imediato, né? Então, todo coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de centro, é um chefe imediato. Ao saber de algum tipo de denúncia que a ele chegue, é obrigatório promover a apuração imediata. O que significa que cabe a ele, uma vez tendo conhecimento, abrir procedimento, portaria, convocação de servidor para compor uma comissão que vai fazer a avaliação do caso, né? Se tem na denúncia feita provas, cabais, prints, fotos, registros dos mais diversos possíveis, que comprovem, tudo isso é material para instrução do processo, certo? A autoridade que recebe a denúncia, ela não pode se eximir de sua obrigação de averiguar essa irregularidade, sob pena de ser responsabilizado por esse ato. Ou seja, o coordenador que fica sabendo e não faz nada, o chefe que fica sabendo e não faz nada, que é o famoso corporativismo que às vezes a máquina pública parece sofrer, é um ato grave, né? E pode ser muito bem responsabilizado. Aconteceu algumas vezes nos processos que eu terminei sendo parte da comissão, de recair, além do problema que estava trazido no processo, recair sobre uma autoridade que foi negligente, certo? Então, se a autoridade competente tem ciência e recebe a denúncia de alguma irregularidade, é obrigada a instaurar procedimento de apuração, seja ela uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. Sindicância, normalmente esse é o rito dentro da universidade, né? Normalmente é meio que padronizado, segue-se uma sindicância, essa sindicância, se for investigativa, para apurar se é verdade a tal denúncia, ela ocorre de forma sigilosa,
tá? Inclusive, o acusado não fica sabendo que a sindicância está ocorrendo, não deve, principalmente, ficar, ela ocorre sob sigilo. Uma vez a comissão de sindicância, considerando que, sim, há elementos que confirmem que a dúvida, né, a denúncia procede, e indica a abertura de processo disciplinar, a partir da abertura do processo disciplinar, o acusado é, então, informado para que ele possa ter o direito de defesa, certo? Mas são dois momentos diferentes, com comissões diferentes. Quem faz parte dessas comissões? Todo e qualquer servidor público, certo? Se quem está sendo denunciado é um professor, a comissão especificamente deve ser composta de forma heterogênea por professores e servidores administrativos. Se quem está sendo denunciado é um estudante, a comissão deve ser formada por professor, servidor e estudante, certo? As três esferas aí para ganhar representação. E só não pode participar de uma comissão dessa se você tem ligação em alguma instância com quem está sendo acusado ou com as vítimas. Fora isso, você é obrigado a participar, você não tem como declinar, né? É um ato, é um rito administrativo. E uma vez você estando nessa comissão, seja como presidente ou como participante, existe um rito que tem que ser realizado para apuração dos fatos. E isso tem prazo, o prazo não pode prescrever, tem como pedir prorrogações, mas tem um rito, certo? E é muitas vezes isso que a gente não sabe. Eu não sabia antes de fazer o curso de capacitação, né? Eu não sabia que eu era obrigada a participar se fosse convocada. Uma vez convocada, que eu tinha a responsabilidade de seguir um rito, que esse rito tinha prazos e que muitas vezes isso é de extrema importância. Por exemplo, o meu segundo processo, eu substituí a professora Grazia, porque ela não poderia, porque ela estava com excesso. A Grazia é do direito, a Graziella. Eu sou da química, e eu fui presidente de uma comissão, o caso era de assédio, e eu me vi assim, gente, eu sou presidente de uma comissão de algo que eu não sei especificamente como fazer, e você vai lendo e vai tendo acesso aos autos, e aí eu comecei a adquirir uma linguagem que não é muito convencionado na química, mas muito de participar desses processos. Mas a importância que eu vi de ter sido instruída pela UFSC de como fazer, me preparando para aquele momento, né? E quando estando com um processo sobre assédio, vê a importância que é executá-lo de forma correta, né? E as consequências disso. Muitas vezes as pessoas ficam, mas processo não dá em nada, processo dá em um monte de coisa. Não queiram passar por um processo, porque um processo é algo doloroso, de forma geral, para quem viveu e para quem está sofrendo. Né, e tem que você é passível de defesa? Será que consegue? Será que realmente você tem, que é um ato falho? Tudo isso é apurado pela comissão, né, com todas as provas. Mas fica estranho, né? Mas, poxa, então eu vou direto no meu coordenador, vou direto na minha chefia. Como não tem escrito, e no nosso caso na UFSC, a gente tem uma corregedoria, que até algum tempo atrás a gente sabia que podia denunciar o chefe imediato, e se não viu nada ocorrer, já vai direto para a corregedoria se fosse um servidor. No caso de ser um estudante, poderia ir direto na reitoria, né? Mas, de forma geral, as ouvidorias que existem nas universidades, elas servem para recolher as diversas manifestações. O que ocorre muitas vezes é que as ouvidorias não dão conta de dar um fluxo às demandas, né? Então, ali se entra com denúncias, reclamações, sugestões, solicitações, elogios, né? A ouvidoria tem esse papel de ser o centro que distribui. E as demandas, muitas vezes, inclusive de assédio, são tantas que elas não dão conta de dar vazão. Isso é uma deficiência da maioria das instituições federais. E o momento que a gente está é justamente, pelo menos na UFSC, peraí, então vamos modificar o caminho que tem que ser feito e vamos deixar claro para todo mundo qual é o caminho que tem que ser feito, já que a ouvidoria não está dando conta. Esses são recortes do próprio projeto da URGS, né, em que está relacionado à ouvidoria, que toda universidade tem uma ouvidoria, normalmente, né, tem esse papel, mas olha o tipo de relato que tem. Eu não acredito na nossa ouvidoria, porque provavelmente chegou lá, né, fez alguma denúncia e não viu nada acontecer, o seu algoz continuou ali, né.
Acho uma piada responder essa pesquisa, uma vez que o assédio moral acontece no meu curso todos os semestres, sempre pela mesma pessoa e ninguém faz nada. Isso são os relatos de quem respondeu aquele questionário da URGS. Não é diferente do tipo de situação que eu escuto e que chega até mim fazendo parte das comissões, né? Eu não posso relatar das comissões que eu fiz parte, porque é sempre sigiloso, mas eu posso relatar uma situação que a gente vivenciou do mau uso de um instrumento institucional, que era o e-mail institucional. Tinha um professor de um determinado curso, famoso, por mau uso desse instrumento, participando de uma série de listas com vários professores, inclusive para vários fóruns de discussão da universidade, onde ele comumente era racista, preconceituoso, e num dado evento, eu tinha recém-chegado na UFSC, fazia poucos anos, tinha acabado de passar por um processo de assédio, e eu acho que isso foi combustível para uma tomada de ação. O que aconteceu? Esse professor ficou sabendo de um evento sobre mulheres na área dele, que era a área de energia solar, e fez um comentário de cunho misógino e esperando ver mulheres de biquíni usando o meio da instituição. Cara, foi a gota d'água para a gente dizer assim, poxa, isso se enquadra como uso de ferramentas institucionais, não urbanismo no trato com o servidor colega. Eu vou mostrar os artigos da 8.112. Vamos nos reunir, e aí a gente passou quase um mês pelo campus coletando uma assinatura de quem queria participar de um processo contra esse professor. Coletamos várias mensagens, reportamos, aí apareceu outros recortes onde ele exaltava nazismo, botamos tudo no processo e abrimos um processo contra o professor. Quando a gente abre o processo, uma vez aberto o processo, a gente não pôde mais acompanhar, porque ele corre em sigilo. Mas a mudança comportamental do professor foi nítida. Ele parou de usar tais e-mails institucionais, muito provavelmente não parou de ser quem o é, mas aquele veículo que era da instituição parou de ser usado. Antes de abrir o processo, eu me lembro de a gente pedir uma auditoria, com uma reunião com o reitor, e na ocasião a gente citou o nome do professor, e o reitor, a resposta que veio foi, mas esse é fulano em estado cristalino. Ou seja, é a normatização do comportamento inadequado e ninguém fazer nada. E aquilo incomodou a várias de nós, né? E aí a gente resolveu fazer esse processo. O reitor disse, cabe processo, então vocês são livres para abrirem. E o grande feito desse processo foi, em função de ter aberto o processo, e a quantidade de denúncias que provavelmente apareceram no entorno, quando ele foi, uma vez aposentado, pedir para retornar, o seu histórico foi considerado e ele não foi aceito como professor voluntário enquanto professor já aposentado, mesmo sendo alguém muito produtivo academicamente. Então, vejam, o peso de uma ação coletiva teve sim efeito. Então, essa angústia de, às vezes, não saber se está dando certo ou não, ela existe, ela é compreensível, mas não fazer nada é pior. Então, fazer alguma coisa e saber que a gente está tentando fazer algo para mudar a realidade é bastante fomentador de mudanças, né? Então, vamos lá. As leis que regem o processo disciplinar é a 9784 e a lei de transparência, a lei de acesso à informação é a 17.527, certo? Como é que se dá um processo disciplinar? Ela tem um rito comum, que é passar primeiro por uma sindicância, que essa sindicância pode ser punitiva, acusatória, já com uma série de algumas comprovações, e daqui da sindicância já sair para uma penalidade leve, que a gente chama de advertência ou suspensão, e o processo se encaminha a partir daqui, né? Ou não, a sindicância ela é investigativa, a penalidade que está prevista pelo que está sendo reportado é mais grave do que uma advertência ou suspensão, então a gravidade da penalidade encaminha o processo para um processo disciplinar,
certo? E aí esse processo disciplinar é montado uma outra comissão, tem um outro prazo maior, mais dilatado, para ouvir todo mundo, acusado, testemunhas, comprovar provas, né? E quem faz isso são professores e servidores, gente, não são advogados, não é a procuradoria da universidade, são servidores, isso é previsto em lei. Eu não sabia disso antes de fazer o curso, até para que o rito não seja cheio de vícios, tá? E quais são os artigos que, quando é um servidor, a gente precisa estar atento, né? No caso, se é um servidor técnico administrativo ou um técnico professor. Temos o artigo 116 e 117 da 8.112, que diz quais são os nossos deveres e os nossos direitos, né? Então, aqui eu citei o artigo 116, que são os nossos deveres, né? Então, está aqui: exercer com zelo e dedicação as atribuições ao cargo, ser leal à instituição, observar as normas legais e regulamentares, cumprir ordens dos superiores hierárquicos, exceto quando manifestações ilegais, atender com presteza, levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de autoridades competentes para apuração. O que está dizendo esse artigo? Que é preciso abrir processo de sindicância ou de PAD quando um chefe, quando alguém, na verdade, um servidor tem conhecimento de alguma coisa irregular. Então, muitos dos que se omitem caem em não estar cumprindo o artigo 16, e isso já cabe processo também, tá? Zelar pela economia do material, guardar sigilo, aí está aqui, ó, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. A maioria dos artigos de assédios, processos de assédios, estão em descumprimento com o artigo 116, porque assediar não é compatível com a moralidade administrativa. A mesma forma, tratar com urbanidade as pessoas. Então, você vai somando os artigos que estão sendo infringidos, e quanto mais artigos infringidos, maior é a gravidade do processo, certo? Ó, representar contra ilegalidade, omissão e abuso de poder. Abuso sexual, né, assédio sexual é abuso de poder. Então, com certeza, assim, um assediador, ele já sai cumprindo, né, não cumprindo com os deveres do artigo 9, 11 e 12, tá? Aí temos o artigo de 117, que traz uma série, até botei reticências, porque não dava para mostrar todos, do que é proibido o servidor. Está aqui, ó, opor resistência injustificada ao andamento de um processo, promover a manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, aqui entra muito a questão do assédio moral. Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, ou detrimento da dignidade da função pública, isso aqui cai muito o assédio sexual, e proceder de forma desidiosa, tá? Esses são todos artigos que estão associados a processos, de forma que o assédio moral já é considerado, ele já preenche tantos artigos que ele é, pela Lei 8.429, enquadrado como improbidade administrativa. Durante muito tempo eu escutava improbidade administrativa como casos de roubo, uso indevido de verba pública, né? É muito comum, mas assédio moral já tem jurisprudência, que a gente chama, onde foi feito a analogia e foi enquadrado como improbidade administrativa. E aí, qual o problema? Que o assédio moral e sexual, uma vez como improbidade administrativa, é penalidade máxima, que é o caso de exoneração de cargo, né? E aí a gente entra na seara dos casos mais famosos que a gente está tendo por aqui. Na UDESC, recentemente, teve um professor que foi expulso, né? Foi exonerado por assédio sexual, tá? E aí tem o artigo 137, que é a demissão ou destituição da 8.112, que é a demissão ou destituição do cargo em comissão por infringência do artigo 117, nos tais incisos, e incompatibiliza o ex-servidor numa nova investidura a cargo público federal por 5 anos, tá? Exceto os casos da desidiosa, né, que é o caso que entra o assédio moral. Então, se for qualquer outra demissão, passados 5 anos, o servidor poderia prestar concurso novamente. No caso de assédio, tem sido enquadrado para que ele não volte ao serviço público, e isso é um grande feito e que tem sido já o entendimento do setor jurídico, tá? Quais são as possíveis punições, né? Então, dentro da 8.112. Para servidor, advertência e suspensão, que são as leves, que já podem ser indicadas numa sindicância. Demissão, cassação de aposentadoria, então não pensem que uma vez aposentado o servidor está
passível, pode caçar a aposentadoria, isso pode ser o fim de alguém, né? Então, mas é uma extrema possibilidade. Destituição de cargos em comissão e destituição de função comissionada. No caso de estudantes, advertência e repreensão normalmente estão associados isso fica no histórico do aluno, né, mas são tratativas que o próprio coordenador de curso pode dar. Suspensão pode ser inferior a 30 dias ou superior a 30 dias. Se superior a 30 dias, quem vai decidir é o reitor. E no caso da eliminação do curso, também é a reitoria que vai decidir junto com o conselho universitário, mas se o processo indicar que é um caso grave para eliminação, chega à instância do conselho universitário com a reitoria. E pode ocorrer. E aí vocês podem me perguntar, e o aluno fica impedido de entrar no curso de novo? A priori, não tem mecanismo que impeça, mas já tem gente se mexendo para que isso seja uma realidade, tá? O que é importante? Uma vez que alguém, estudante ou servidor, está sob processo, né, o processo está ocorrendo, a pessoa está sofrendo um processo, o servidor não pode se aposentar nem tirar licenças, então ele tem que responder ao processo obrigatoriamente, e estudante, isso é um erro bem comum, ele não pode trancar, nem transferir de curso, nem sair da universidade enquanto o processo está ocorrendo. Claro que a gente não tem como aprisionar ninguém, não é esse sentido, mas é para que mantenha-se o controle para que o processo disciplinar ocorra. Caso qualquer coisa fuja dessa situação, aí ela já sai da esfera administrativa para a esfera criminal mesmo, né? E aí outros órgãos que podem olhar. Tá, professora, mas eu ainda não entendi qual é o papel. Isso é o papel que a universidade, a instituição administrativa tem de tentar punir, corrigir os erros em sua instituição. É obrigação da instituição não deixar casos de assédio ocorrer. E aqui eu estou fazendo só o recorte de assédio, né? Tem outras N possibilidades. Assédio sexual e moral não é da administração pública, não deve ser. E como a gente tem falado mais disso, é papel da universidade fazer isso acontecer politicamente. Então, instituir as comissões, fazer a coisa acontecer. O que acontece muitas vezes é que a gente vê a estrutura da universidade não possibilitando isso ocorrer de forma fluida, e o processo demorando mais do que deveria. O aluno se formando e o processo não prescreveu, né? Então, imagine as seguintes situações, são os exemplos que passaram por mim, né? Estudante que teve violência sexual com o seu colega de curso e ter que passar o resto do curso convivendo na sala de aula com o seu algoz. Quem que desiste do curso? A vítima, né? Então, já tem estudos tentando correlacionar desistência de cursos com o viés de gênero em função de violência que eventualmente pode ter ocorrido. O índice de doenças de saúde mental vinculada à incidência de violências, né? Isso vai também para os servidores. Então, são várias as combinações de situações possíveis, tá? É uma realidade um tanto dura. Pessoal, eu estou me caminhando para o final, e aí eu trouxe um dos vídeos educativos que a USP lançou lá em 2015, se eu não estou enganada, que falava justamente, isso aqui é uma tratativa de educar, né, que é uma dos nossos P's também na UFSC. Como é que eu vou educar? Eu preciso falar, né? Então, foi uma proposta de fazer uma campanha, a USP aqui não. São várias meninas voluntárias, não são as vítimas, mas elas reportam falas de pessoas que foram vítimas de violência sexual. Eu vou passar só um pouquinho, só para vocês sentirem o impacto, né, das falas. Depois eu vou parar o vídeo e vou lá para a fala da professora Eva, que era diretora da Secretaria do USP Mulher em 2015. Hoje já é a professora Adriana, né? Só para vocês verem uma fala que eu acho que é bem importante para a reflexão do que a gente está tratando aqui. Espero que consigam ouvir. Meus colegas todo início de ano pegam a lista da FUVEST e procuram uma a uma todas as bichetes para fazer a lista das mais bonitas. Como se isso ainda não bastasse, eles adicionam no Facebook, mesmo sem conhecê-las, para
dar em cima delas. FUVEST não é vitrine de açougue. Esta mensagem é de grande importância para toda a comunidade politécnica. Por isso, peço a todos que a ouçam com atenção. Todos nós nos orgulhamos de pertencer à Universidade de São Paulo, de pertencer à Escola Politécnica, ou seja, de pertencer a duas instituições líderes do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de formação de recursos humanos, do ponto de vista de geração de conhecimento. Entretanto, em ambas, e em particular na nossa poli, há muito o que evoluir do ponto de vista do respeito das relações interpessoais. Assim, peço que todos assistam aos depoimentos que se seguem e percebam que os fatos aqui relatados não condizem com a qualidade, com a inteligência e, principalmente, com a humanidade que se espera de um politécnico ou de uma politécnica, de um hospiano ou de uma hospiana. Muito obrigado. Um professor meu disse que não gostava de dar aula para mulheres, porque elas falam demais e dão dor de cabeça nele. Um aluno da minha faculdade tentou estuprar uma colega depois de ser vigiado do nabo. Quando ele foi contestado, ele disse que era livre para fazer o que ele quisesse, e que se ela não quisesse, ela não devia ter bebido tanto. O professor de uma colega minha olha para as pernas das meninas e escolhe a que tiver com a roupa mais curta para ir falar na frente da sala. Isso é inadmissível. Bem, pessoal, eu posso deixar o vídeo para vocês depois, ele é bem longo, tá? Eu vou avançar para a fala da professora aí, Eva, porque eu acho que ela é uma das mais interessantes. Acontece fora? Vocês acham? Enquanto eu me debatia e enquanto eu gritava para que ele parasse. Mas ele acha que isso não é estupro. Por acaso vocês acham que o que acontece dentro da universidade é diferente do que acontece fora? Por acaso os homens aqui dentro, os rapazes, as moças, são diferentes daqueles que estão vivendo na sociedade? Será que aqueles indivíduos que ficam perturbando as mulheres de todas as idades, que estão no ônibus, que estão no metrô, a qualquer hora, vão trabalhar, ou as meninas que estão estudando e que são perturbadas porque estão de sainha curta, porque estão com decote, será que isso que acontece fora, nas ruas, nos parques, no Ibirapuera, etc., é diferente do que acontece aqui dentro? Não é. Nós aqui dentro, alunos, professores, funcionários, somos exatamente iguais ao resto da sociedade. Nós somos educados numa sociedade patriarcal, machista, que discrimina as mulheres. Em 1988, nós mudamos a Constituição. E pela primeira vez, pela Constituição brasileira, homens e mulheres são iguais, têm os mesmos direitos e deveres. Mas será que mudar a lei muda os costumes? Muda os valores? Não. Foi muito difícil mudar a lei, mas agora nós temos que mudar o comportamento. Aqui na Universidade de São Paulo, nós sabemos que há muitas denúncias e sabemos que há comportamentos incompatíveis com os direitos dos homens e das mulheres. Há mulheres que são forçadas e justamente num momento tão lindo como esse que nós estamos vivendo agora, de entrada na universidade, de ter vencido a barreira,
de mães e pais que estão aqui em festa. Por que, ao entrar aqui dentro, vão acontecer esses fatos violentos? Por que uma menina vai ser desqualificada? A sua inteligência é menor do que a do seu colega? Ou será que o professor que está desqualificando não entendeu que ela está lá porque ela merece, porque ela tem inteligência, porque ela vai ser uma grande contribuição para esse país? Violência só traz a destruição. Destrói a inteligência, destrói amor próprio, destrói a dignidade e até o estímulo para continuar estudando. Mas será que é justo, depois de ter vencido essa barreira, de entrar na maior e melhor universidade da América do Sul, ainda termos que enfrentar esse tipo de coisa? Não. Nós podemos mudar isso, mudar essa cultura da violência, entender que somos todos iguais, que se uma menina estiver a fim de ter alguma relação sexual ou não com um rapaz, ela tem que explicitamente consentir. Não é porque ela entrou num quarto para descansar, ou porque ela bebeu, ou porque ela está numa festa, que ela está disponível. Ela não está disponível. Temos que respeitar homens e mulheres, mas principalmente acabar com essa cultura do estupro e da desqualificação da inteligência, dos direitos das mulheres. Então, pessoal, a fala da professora Eva, ela me reporta muito ao que eu chamo de romantização do assédio, né? Não é incomum e está muito próximo a gente ver aquela coisa do que a gente acha que é o galante, né? Insistir numa cantada, insistir numa investida, quando a pessoa não quer. É isso que a gente tem que também combater, né? Que às vezes esse desconforto é pequeno, é um assédio ainda não tão agravado, mas ocorre muito nos grupos de pesquisa, por exemplo, né? Do doutorando, do hierarquicamente superior com a aluna de C, e tem várias possíveis combinações, né, desses recortes. A gente precisa educar, né? Eu recentemente falei isso para o meu programa de pós, que a gente pode pensar a nível do centro, pensar numa comissão de avaliação, de conciliação de casos, entender que, às vezes, falta para as pessoas, pelo costume que traz da sociedade, entender que as regras ali, quais são as regras do jogo, né? Entender que coisas podem e não podem ser executadas, que existe uma linha tênue que não pode ser ultrapassada, né? E que haja conforto, principalmente para as meninas, né? Dentro do que a gente viu, ainda há um recorte de gênero, né? Não são apenas meninas que são assediadas, mas é o maior público-alvo. E, inevitavelmente, todo quadro de assédio, seja ele qual for, adoece. E o adoecer limita. E o limita deixa para trás um monte de pessoas que podem ser muito boas no que fazem, né? Então, não é justo. Então, só para ir caminhando para os finais, né? Existe um evento que ocorre que é vinculado à ONU, à Unesco e à L'Oréal, que é o For Women in Science, que é um projeto de incentivo, de premiação a mulheres, né? Um prêmio internacional de reconhecimento à ciência. Temos brasileiras que já foram premiadas, e em 2008 teve uma mesa, não é bem uma mesa redonda, mas uma roda de conversas, e foi perguntado a essa pesquisadora o que seria preciso para promover mulheres na ciência, né? E a resposta dela foi bem educar os homens. E eu não falo isso querendo polemizar, mas é que é preciso para que essa luta de equidade ocorra, que os homens estejam conosco, que não se sintam ofendidos quando a gente fala em que o assediador, o estuprador dentro do campus, igual na sociedade, não é todo homem, não é todo homem, mas é sempre um homem, né? Então, é esse viés que a gente precisa que os homens estejam ao nosso lado nessa mudança. É da piadinha no café, é da piada sexista, a mudança de chave que a gente precisa para que a gente alce voos cada vez mais altos, né?
Então, a sociedade ela não tem mais espaço para qualquer tipo de crime, desigualdade, preconceito, julgamentos rasos, né? A gente precisa ficar atento às questões de gênero e, consequentemente, às questões de assédio. E aí eu fecho agradecendo com um recorte de uma entrevista da professora Débora Diniz, que é professora da UNB. Ela fala muito sobre as questões do feminismo, inclusive foi exilada por sofrer ameaças à sua vida, e ela fala o seguinte: o patriarcado funciona pelo silêncio da urgência da vida das mulheres. Mesmo pessoas que são sensíveis à transformação, por não terem uma alfabetização em tópicos de gênero e sexualidade, caem na mesma armadilha que a sociedade culturalmente impõe, né? Essas questões fragmentam, caem na dualidade entre identidade e cultura. E é esse o mesmo enquadramento do patriarcado, o silêncio sobre o tema. Um silencia porque é proibido falar e o outro silencia porque teme falar. Obrigada, pessoal. Obrigada, professora Tatiane, pela excelente palestra. Então, vamos abrir um espaço para perguntas.